Doutor, é muita gente que está nos a assistir a partir de vários dos pontos e nós queremos aqui endereçar as nossas saudações ao Manuel Martins, ao Efeito Kidiaka, Oliveira, ao Juvenal, a Luísa, Bibiana, Ok. Cristiano Tomás, Vera Adão, Branco Manuel. Eles estão nos a acompanhar, estão ligados à nossa entrevista, estão a desejar parabéns, que a conversa está ao nível. Doutor, nós gostaríamos de perceber quais são as vantagens ou os riscos a depender dos algoritmos na tomada de decisões. Obrigado. Quais são os riscos, quais são as vantagens? Bem, como todo e qualquer processo, o uso de algoritmos matemáticos também acarretam consigo determinadas desvantagens naquilo que tem que ver com a tomada de decisões. E as principais desvantagens estão voltadas na má aplicabilidade. Vamos olhar para o contexto epidemiológico, ou seja, a própria otimização dentro da modelagem matemática dá-nos ferramentas de modelar determinados problemas de modo a prever a taxa de expansão e incidência de determinadas epidemias, surtos, enfim, pandemias. Por exemplo, neste preciso momento, como nós sabemos, o nosso país, algumas províncias do nosso país têm localidades afetadas pelo surto da cólera. Modelos matemáticos, quando falo de modelos, também estou a falar de algoritmos, podem ser implementados, criados primeiro, para prever a taxa de incidência versus letalidade desses casos, bem como a própria prevenção. Mas se esses estudos forem mal aplicados, ao invés do resultado ser satisfatório, será uma hecatombe. Quando é que eu digo ser mal aplicado? Quando as variáveis de decisão são mal interpretadas, é preciso que saibamos interpretar, que saibamos escolher e olhar para o problema. Qual é a natureza deste problema? Se eu estou a falar de tipo do surto da cólera, eu estou diante de um problema de minimização. Eu quero minimizar o índice de mortes por cólera ou o índice de casos exponenciais por cólera. Eu não posso confundir este problema com um problema de máximo, com um problema de maximização. Eu quero minimizar esse problema. Agora, quais são as variáveis que me vão permitir minimizar a função que é cólera? Eu preciso identificar bem. Para eu identificar, é aquilo que eu disse, e a própria teoria da otimização também serve-se da teoria de Cramer no quesito estudo de um problema, o método de Cramer, que é a identificação do próprio problema, a coleta de dados, a crítica de dados, a apresentação, análise, não é? Interpretação e a predição. Se eu não conseguir identificar as causas que fazem com que este fenômeno ocorra, acabou. Esta é uma das desvantagens. Agora, quais são as vantagens? São múltiplas, são muitas. Quando o algoritmo é bem aplicado, minimiza custos, tempo, maximiza lucros. Se eu consigo identificar que o problema da cólera está na falta de instrução, não é, populacional, eu vou criar um mecanismo de instruir palestras, folhetos, panfletos,
não pode defecar aqui, tem que ter uma latrina ali, tem que lavar as mãos antes de comer, tem que lavar as mãos depois de sair da casa de banho. Se eu identificar que o problema está na falta de saneamento básico, eu devo propor medidas a quem de direito, de modo a que crie condições de saneamento básico para ultrapassar ou inverter o quadro. Se eu perceber que o problema está a ser causado por um ente externo, eu devo criar mecanismos para essa vantagem. E nós vimos isso na fase da Covid-19, que no campo da ciência foi uma fase recorde. Vacinas, nunca antes houve vacinas para impedir a propagação de vírus com tão curto espaço de tempo. Não é? Modelos epidemiológicos, há um modelo bem conhecido que é o modelo CIR, que é prescrito através de um sistema de equações diferenciais ordinárias, onde a própria expressão por si só, si, S e R, já não é, conceitua a tipologia de casos, tipo os suscetíveis, que é pela letra S, que são aqueles que ainda não contraíram, mas que podem contrair. O I, os infectados, que são aqueles que contraíram e podem disseminar. E o R, recuperados, que são aqueles que contraíram a doença e se recuperaram. Então, deve-se fazer um estudo através da própria modelagem matemática para prever futuras infecções ou para estancar, entrar em um estado de paragem. Doutor, de que maneira a inteligência artificial pode influenciar na tomada de decisão no processo do algoritmos? Sim, a inteligência artificial, e deixa-me aqui dizer que ainda não está a dominar a 100%, porque muita gente está a recorrer. Sim. Quando pelo menos 80% da população mundial tiver condições para se servir ou para usufruir da inteligência artificial, eu temo que a utilidade humana comece a perder exatamente. A expressão. A inteligência artificial é de veras crucial e para a tomada de decisões tem sido, na minha experiência pessoal, quase 100% eficaz. Existem modelos de predição que nos ajudam a tomar decisões e quando eu falo de modelos de predição, prever futuros riscos, ganhos, perdas. Nós fazemos uma análise SWOT, eu estou a investir num determinado produto ou num determinado campo. Quais são as forças, quais são as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Eu faço uma análise disso através de modelos de predição. E nós temos nós olhamos para o Deep Learning, que é um modelo que funciona mais concretamente em jogos. Nós temos o Random Forest, que tem Random Forest em português quer dizer árvore aleatória, ou seja, eu tenho, isso funciona mais concretamente na teoria da decisão, eu tenho um montão de alternativas e esse algoritmo converge para a melhor alternativa, para a melhor decisão. Vamos olhar para hoje em dia, e como diz, ou disse, eu esqueço o meu nome, esse autor, se o homem criou a máquina para fazer cálculos de modo a evitar com que ele perca tempo para esses cálculos, qual é a necessidade de voltarmos a calcular? Vou desmistificar isso. Eu tenho algoritmos computacionais que me ajudam a resolver equações com complexidade muito altas. Por exemplo, eu estou a fazer um estudo de mercado
Certo. Um estudo de viabilidade para implementar um determinado negócio. Suponhamos que eu seja proprietário de uma operadora de telefonia e eu queira implementar aqui. O meu público-alvo é composto por todos os usuários de telefone. Eu não preciso ir para quem não usa. Assim mesmo. Eu vou para lá para poder colher opinião, primeiro saber qual é o grau de satisfação desses usuários a respeito das operadoras já existentes e qual seria o grau de aceitação de uma nova. Vamos imaginar quanto tempo eu iria perder a andar de bairro em bairro, pessoa a pessoa, a entregar questionário, a entrevistar. Muito tempo. Através de algoritmos, eu posso criar um inquérito online e posso disseminar através das redes sociais. Mano, por favor, ajude-me a preencher esse questionário em 1 minuto ou em 2 minutos. E nós vimos essa experiência recentemente no censo. Se nós fizermos uma retrospecção com o censo 2014, eu trabalhei como assistente técnico local aqui no centro urbano de Malange e nós, na altura, trabalhamos com questionário e íamos apontando. Já não se viu essa realidade neste último censo, então houve uma evolução em termos de tecnologia. Logo os algoritmos aí aparecem. Ou maximização. Exatamente. E ajudam, não é? Nós maximizamos a produção, ou seja, alcançamos mais família em menos tempo.